Se assentar, que o grandioso Deus fale aos nossos corações nessa noite através da sua palavra. Nestas semanas, nós temos aprendido com Jesus em seu ensinamento do famoso Sermão do Monte, onde nós encontramos a essência do que Jesus ensinou e do que ele fez, porque ele agiu de acordo com aquilo que ele falou. Jesus não diz, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Jesus é totalmente coerente, totalmente íntegro, totalmente santo. E no Sermão do Monte, então, nós encontramos seu ensino, que já é visto na sua vida, na sua obra, mas coisas que ele fala expressamente sobre um tipo de vida que pertence à vida dos filhos de Deus, o tipo de vida que se vive no reino de Deus, o tipo de vida que nós vivemos nesse mundo, como embaixadores do reino de Deus. E algo que Jesus ensinou neste Sermão do Monte foi sobre a oração. No versículo 9 fica muito claro, porque ele diz assim, vocês orem assim. E aí ele vai dar como exemplo a oração conhecida como Pai Nosso. Como nós vimos no domingo retrasado, o pastor Saulo ministrou aqui sobre essa oração. Mas Jesus não ensinou no Sermão do Monte apenas a como orar, ele também ensinou como não orar. Como ele facilitou as coisas para nós, né? Porque ele está dizendo, faça assim, não faça assim. Então não tem muito como a gente se perder, porque o ensino de Jesus é muito claro, porque Jesus quer que nós tenhamos uma postura adequada diante do nosso Pai Celestial. Que a gente não desperdice essa oportunidade, que a gente saiba como fazer isso, e que a gente evite, que a gente deixe de lado aquelas coisas que não combinam com o nosso relacionamento com o Senhor. Então ele nos ensina como orar e como não orar, como fazer e como não fazer. E como oração tem a ver com o fundamento do nosso relacionamento com o Senhor, porque tem a ver com o nosso relacionamento com Ele, né? A gente fala com Ele através da oração, a gente ouve Ele de maneiras tão especiais, mas de maneira segura, inequívoca, através das Escrituras Sagradas. Então são duas coisas que nós precisamos estar bem atentos, nós precisamos saber orar, nós precisamos entender as Escrituras. Por isso é importante nós olharmos para o que Jesus nos ensina aqui. E o primeiro ensinamento de Jesus sobre como não devemos orar, nos mostra que oração não é teatro. Oração não é teatro. Jesus fez uma afirmação muito forte aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus disse, e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Talvez você pense hipócrita ou hipocrisia nos conceitos que nós temos hoje a esse respeito. Bem, o que Jesus tinha em mente é um pouco diferente de como nós pensamos em hipócrita agora. Para você ter uma noção exata do que Jesus está ensinando, é importante entender o que significava esse termo hipócrita lá no seu contexto original. Nesse tempo em que Jesus estava ministrando, as pessoas que eram artistas de teatro, elas eram chamadas, aportuguesando ou abrasileirando, de hipócritas. Então, um hipócrates era nada mais, nada menos que um ator de teatro. E o que Jesus está dizendo diretamente é, não sejam como, quando vocês orarem, como um ator de teatro. Claro que esse termo ele foi se expandindo, né? E como que os atores fazem no palco é representar, ou seja, fingir uma realidade. O termo foi sendo expandido e passou a ser usado para pessoas que, mesmo não sendo atores, atuam, fazem de conta, são hipócritas. Mas no contexto histórico dessa passagem, o termo se referia a atores mesmo. Tanto é que Jesus apresenta o palco onde estes atores atuam, né? Porque o ator de teatro ele precisa ter um palco. E estes atores de quem Jesus está falando, que se colocam diante de Deus, representando uma coisa, fingindo uma coisa que não é verdade, eles fazem questão de estar num lugar onde eles possam ser bem vistos. E por isso Jesus continua, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças
para serem vistos pelos outros. Atores no palco. E Jesus está dizendo, quando vocês orarem, não subam no palco, não procurem trazer a atenção para vocês, não sejam fingidos, porque Deus conhece o coração de vocês. Não adianta representar diante de Deus, não adianta tentar impressionar as outras pessoas com a sua oração, porque veja, eles oram, mas não é para Deus. Olha o que Jesus está dizendo, para serem vistos pelos outros. Então, para ser vistos por outros, eles se posicionavam em lugares em que seu público poderia ter a melhor visibilidade. E dali proferiam suas, orações. Mas perceba, não é para Deus que eles estão orando. Era para os outros, para quem estava olhando. Então, certamente, não era de Deus que eles teriam a resposta, mas das pessoas. Olha o que Jesus diz. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Faz muito sentido. Porque as palavras é como se fossem para Deus, mas na verdade eram para as pessoas. Era para impressionar pessoas, era para ter a atenção das pessoas. Então, se eles queriam a atenção das pessoas, eles estavam recebendo. Jesus diz, eles estão recebendo o que estão procurando. Mas o que alguém pode dar? O que a atenção, o que a admiração de alguém pode se comparar com qualquer bênção que o nosso Pai Celestial tem para nós? Então, que desperdício da oração. Orar para impressionar pessoas, e mesmo orando palavras e fazendo pedidos a Deus, Deus não vai atender a esta oração, porque aquela oração busca a atenção de pessoas. Então Jesus disse, ok, vocês querem atenção, estão recebendo, checklist feito, ok, a oração de vocês foi respondida, aí mesmo. Mas antes de achar que isso era coisa deles, né? Porque Jesus está dizendo, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que oram nos lugares em que todo mundo pode olhar. Eles já receberam a recompensa deles, não sejam como eles. Mas a questão aqui é pensar na nossa oração. O quanto de eles tem em nós. O quanto de hipocrisia, o quanto de fingimento, o quanto de representação, o quanto de desejo de atenção nós temos em fazer as nossas orações. Eu confesso aqui que quando eu oro, eu preciso lutar com a tendência de fazer uma oração certinha, bonita, que todos possam ir dizendo amém enquanto eu oro. E não é, meus irmãos, que a gente não deva ter o cuidado de orar compreensivelmente com as pessoas que estão nos ouvindo ou que estão junto conosco. Olha o que diz 1 Coríntios 14:15. O que farei então? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Se você louvar apenas em Espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração? Ou seja, eu oro a Deus, mas eu levo em consideração que pessoas estão me ouvindo e orando junto comigo. Então precisa fazer sentido para as pessoas também. Então aqui tem uma linha muito tênue. Às vezes nós fazemos essa oração, né? Orando aqui, será que eles estão gostando do que eu estou orando? Será que eu estou? Ei, não é assim que Jesus espera que a gente faça. Outro ensinamento de Jesus sobre como não orar é que a oração não é ladainha e nem discurso. Jesus também disse que não é a repetição de palavras, que não são termos mágicos, ou a quantidade de palavras que faz que uma oração seja ouvida. Olha o que o próprio Senhor Jesus diz. E orando, não usem vãs repetições como gentios, que aqui pode ser traduzido também por pagãos, povos politeístas, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. O Senhor não está dizendo que nós não podemos repetir a mesma oração. No Jardim do Getsemane, ele repetiu 3 vezes a mesma oração, mas era personalizada, era do coração dele
para o Pai. Não eram orações que alguém disse que aquilo é uma oração e que tinha que ficar repetindo aquilo lá, porque se você repetir tantas vezes, você vai ser absolvido, você vai ter uma graça, você vai ser abençoado, vai acontecer alguma coisa com você. O próprio Senhor Jesus está dizendo, não façam isso. Não fiquem usando vãs repetições. E bem nesse contexto aqui, os povos pagãos, eles pensavam que repetir determinadas frases fazia com que houvesse no coração dos deuses alguma disposição em atendê-los. E bem, como eles tinham uma diversidade, todos nós temos uma diversidade de assuntos para pedir, eles não sabiam exatamente qual Deus atenderia aquela oração. Na oração deles, eles iam citando tudo que era divindade que vinha na cabeça. A gente, no cristianismo, num determinado ramo do cristianismo, terminou com esse problema, porque a gente diz, esse atende isso, esse atende isso, esse atende isso, esse atende isso, esse atende isso. É o politeísmo 2.0. Mas Jesus está dizendo, não façam isso. Mas no meio do próprio povo evangélico também nós encontramos assim, pessoas que têm palavras, frases, que acham que se ficarem repetindo aquela frase, vão receber alguma coisa do Senhor. Ou às vezes não é nem frase, são palavras. O repreendo, o determino, o rejeito, o amarro, né? Como se aquelas palavras fossem as palavras. Teve um tempo que era moda, dava até nojo. Você fazia uma brincadeira, fazia qualquer coisa, alguém dizia assim, está repreendido. Essas frasezinhas assim, sabe? Do eu isso, do eu aquilo, elas não têm valor diante de Deus. Não fazem Deus dizer sim, ou dizer mais sim, porque a gente está repetindo, usando estas palavras, estas fórmulas, impostando a voz de um jeito diferente. Porque essa questão da oração é complicada. Porque tem gente que ora de um jeito tão bonito que você fica com vergonha de orar perto, né? Quantas pessoas têm vergonha de orar e dizem assim, não, eu não oro em público. Mas não é porque talvez não pudesse orar em público, é porque talvez aquela pessoa que está ali naquele grupo ora de um jeito tão, sei lá, diferente, tão cheio de pompa que, não, eu não sei essas palavras. Quando eu era junior, lá na Igreja Batista do Fragata, em Pelotas, eu me lembro que tinha um irmão que orava assim, daqui a pouco ele dizia assim, eu não sei o que não sei o que Oxalá e não sei o que. E Oxalá, meu Deus, o que é Oxalá? Será um Exu? Será um demônio? Mas ele está orando para Deus. O que é Oxalá? Né? Então, tinha irmão que orava assim, quando ele começava a orar, ele recitava um salmo, ele recitava um capítulo, porque lá não sei aonde diz que não sei o que, porque não sei o que, mas eu não conheço nada de Bíblia, como é que eu vou orar? E aí a gente fica assim, né? Por isso que no Recuperando a Vida, em que é fundamental que cada pessoa ore por sua vida, é muito fundamental, na verdade é fundamental que a pessoa ore. Então a equipe já está preparada para fazer orações curtas. Senhor, nos abençoa nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo pode fazer isso, né? Mas aquele Senhor eterno Deus de toda glória, todo poder, toda graça, que está sentado no trono diante dos querubins, dos serafins, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa não sabe. O que ele falou? Querubim, serafim, duende, que mais? Eu não lembro. E a pessoa fica toda assim. Então eu quero dizer para você, fica tranquilo. A oração é falar. Orar, o sinônimo de orar é falar. Do jeito que a gente fala uns com os outros, nós falamos com Deus. A diferença é que Ele é o Pai Celestial. Por isso há uma reverência, mas esta reverência é uma reverência do coração, não tem a ver com formalismos, com fórmulas, com jeitos. Então, não podemos ir por esta linha que Jesus está dizendo, não façam isso. Eu acho interessante a maneira como a mensagem, que não dá para dizer que ela é uma tradução da Bíblia, mas ela é uma paráfrase muito legal da Bíblia. Olha o que diz nesse mesmo texto. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Interessante essa tradução aqui, né?
Interessante essa escolha de palavras do Eugene Peterson, que trabalhou, que produziu essa mensagem. Mas o bom é que Jesus não nos ensina apenas como não orarmos, mas nos ensina a orarmos. E a base do ensinamento de Jesus sobre a oração não é que palavras usar, porque se você acha que a oração que ele vai ensinar do Pai Nosso é algo que você tem que ficar repetindo, você entendeu errado o que Jesus está ensinando, porque ele não está trazendo uma fórmula para você ficar repetindo, porque senão ele estaria se contradizendo. O fundamento do que Jesus está ensinando é a confiança no Pai. O primeiro ensinamento que nós podemos ver é que Jesus ensina que nós devemos procurar intimidade com esse Pai. Procurar intimidade com o Pai. Versículo 6 diz, mas, não daquele jeito, mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Que quarto você pensa quando vem à sua mente isso que Jesus está dizendo? Entre no seu quarto. Se você pensou no quarto que você dorme, não é esse do qual Jesus está falando. A palavra que foi traduzida aqui por quarto, se ela fosse traduzida literalmente, seria depósito. Então, uma tradução literal seria: você, ao orar, entre no seu depósito. E por que isso é muito significativo? Vamos pensar um pouco. Nesse contexto aqui, as casas, normalmente elas tinham cômodos únicos, mas um outro cômodo separado, às vezes embaixo, às vezes do lado, às vezes atrás, onde ficavam os animais e os mantimentos, as ferramentas, todas as coisas que poderiam um dia serem usadas, ou que seriam usadas algum dia, mas agora a gente não precisa, por isso está no depósito, mas está lá. Coisas que a gente não sabe o que fazer com elas ainda, coloca no depósito. E esta parte, normalmente, era a única parte da casa que tinha chave. Então Jesus entra lá no depósito. Nós temos depósitos desse mesmo jeito hoje, porém atualizado. Quantos aqui têm ou tiveram o famoso quarto da bagunça? Levanta a mão. Pode se identificar, irmão. Deus está vendo, Deus sabe. Quantos têm um quarto com caixas que talvez ainda estão remanescentes da mudança que não se desfizeram ainda? Olha aí, ó. Talvez você não chame de quarto da bagunça. Eu chamo de quarto da bagunça. É normal que a gente tenha esse quarto, esse canto da casa, onde estão as coisas que um dia a gente já usou, não está usando mais, mas não quer se desfazer ainda. Ou que a gente nunca usou, mas talvez um dia a gente vá usar. Coisas que a gente nem sabe direito para que é, mas deixa ali que a gente ganhou do fulano ou da fulana. Coisas que vão ficando uma em cima da outra, e daqui a pouco você lembra que precisa de uma coisa que tem lá, mas você não lembra qual é a caixa que está. E aí você vai lá, que caixa que está? Você vai abrindo caixa por caixa, e aquele quarto da bagunça se arruma nessa hora, né? Não, ele se bagunça mais ainda. E vai ficando cada vez pior. E aí nós temos aquela sensação, aquele sentimento de que aquilo lá precisa ser resolvido. Que a gente precisa um dia entrar lá para dar jeito nas coisas, ou para buscar coisas que estão lá, ou para pensar se de fato aquilo lá tinha que estar lá, ou eu vou botar no brick, ou eu vou doar, o que eu vou fazer com aquilo? É esse lugar que Jesus está dizendo para a gente orar. É interessante isso, né? Jesus diz, não ore no palco, onde parece que tudo é bonito, onde tudo está resolvido, onde tudo foi preparado, está tudo no seu devido lugar artificialmente. Não ore nesse lugar, ore no depósito, onde as coisas ainda não resolvidas na sua vida estão, onde coisas com as quais você não sabe o que fazer, não sabe um dia se vai usar, estão. É lá que você tem que orar. Ore onde você pode lembrar que ainda tem coisas para resolver.
ainda tem coisas a tratar. Ore lembrando que a vida não é perfeita, mas tem alguém que sabe disso. O seu Pai perfeito, que está nos céus e que tudo vê, inclusive você, o palco onde você representa, o quarto da bagunça. Então não precisamos fazer esforço nenhum, porque Ele sabe de todas as coisas. Isso não significa que nós não devamos orar em lugares públicos, porque a própria palavra de Deus diz que nós devemos orar em todos os lugares e em todo o tempo. Isso é muito apropriado, é muito bom que a gente possa orar uns pelos outros, orar uns com os outros. É um tipo de oração que faz parte da nossa vida em comunidade. Mas o que Jesus está falando aqui é daquela oração que faz parte do relacionamento filho e pai, filha e pai, Pai celestial. Existem estes momentos em que nós precisamos expressar mais comunhão com o Senhor e nada deve nos distrair. Momentos que podemos ter no silêncio, no particular, no secreto, num lugar que nos lembra que nós precisamos dEle, que lembra quem nós somos, e por isso Ele diz, vai lá para o depósito e ora. Deus que vê todas as coisas, Ele chega lá, mesmo com a porta fechada, Ele chega lá. Pode ficar tranquilo, Ele chega onde você está. Além disso, Jesus ensina que devemos confiar no Pai. No versículo 8, Jesus diz, não sejam, portanto, como eles, né? Com as pessoas que ficam repetindo, não sejam como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Jesus diz que temos um Pai, olha que maravilhoso, o Pai de vocês. Tem momentos que Jesus nos ensina que o Pai dele é o nosso Pai, nós não somos órfãos. Jesus diz, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então, quando nós estamos orando, nós não estamos informando nada a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Nós estamos, na verdade, demonstrando o nosso coração a Ele, demonstrando o quanto nós queremos aquilo que estamos pedindo, quanto apresentamos. E aqui eu confesso mais uma vez uma tendência contra a qual eu tenho que lutar e que afeta a minha oração. Eu sou inclinado a orar cuidando muito bem as palavras que eu apresento a Deus, com medo de pedir a coisa errada para o Senhor ou não pedir a coisa certa. Mas pior ainda, achando que se eu não pedir direito, eu vou receber errado. Você já orou com medo de não estar fazendo o pedido certo? Você já orou com medo de estar pedindo a coisa errada e Deus, tu quer isso? Então toma. Tu está pedindo errado? Então olha só o que vai acontecer contigo. Você já teve esse medo assim? De não estar fazendo exatamente do jeito certo diante de Deus, e aí você, meu Deus, o que será que vai vir de lá agora do céu? Será que eu estou fazendo do jeito certo? E durante muito tempo, eu achei que era por causa da minha formação jurídica, né? Olha, a gente tem que fazer tudo certinho, né? Tem que pedir tudo certinho, tem tudo isso, tem que ser desse jeito, isso depois daquilo, porque se não for tudo certinho, tudo muito claro, a gente pode receber, não receber o que precisa, como pode até receber o que não gostaria de receber, pode perder oportunidades. No direito tem o que se chama petição inepta, que é quando aquela petição inicial é mal feita, quando ela não atinge os requisitos que tem, quando ela é confusa, quando ela é contraditória, quando ela é incoerente, quando falta algum requisito legal. Então, quando essa petição inepta chega lá, ela não é considerada válida. Então, ela é rejeitada. Então, durante muito tempo, eu tive o medo de que a minha oração para Deus fosse como uma petição inepta. Então eu tenho que cuidar exatamente as palavras que eu vou usar para receber a coisa certa e Ele não me dar a coisa errada.
Eu me lembro, acho que eu já contei alguma vez aqui para a igreja, né? Eu morava em Pelotas ainda, e aí os missionários do Rio de Janeiro estavam lá, e um deles foi dar um testemunho. E o testemunho dele foi assim: eu pedi fé para Deus, eu pedi, Deus, aumenta a minha fé. Naquela semana, os traficantes invadiram a minha casa com metralhadoras dando tiro, e eu entendi que Deus estava me dando a oportunidade de crescer a minha fé. Bom, eu só queria pensar assim: Deus, diminui a minha fé. Porque o cara pediu para aumentar a fé, aí Deus vai lá e metralha a casa dele para aumentar a fé. Isso já aconteceu há mais de 30 anos, mas isso me persegue até hoje, como se eu fosse pedir uma coisa boa para Deus, que é aumenta a minha fé, mas vai vir uma coisa muito ruim, muito aterrorizante. Então o que eu percebi recentemente é que não tem a ver, na verdade, com pedir certo ou pedir errado, tem a ver com confiar em Deus ou não confiar em Deus. Não tem nada a ver com mente jurídica, não tem nada a ver com coisas assim, tem a ver com confiar em quem eu estou falando. Confiar em Deus. Por isso que quando Jesus ensina a orar, ele diz, orem assim, Pai Nosso, para que a gente saiba com quem está falando. Nós estamos falando com o nosso Pai, que sabe de todas as coisas, mesmo antes de pedir. Daqui a pouco alguém pensa assim, tá, mas por que eu vou pedir então, se ele já sabe o que eu vou pedir? Bem, você tem marido, esposa, filhos, filhas, pais, amigos, pessoas com quem você convive muito. E bem, você sabe do que cada um gosta, mas você que é pai aí, de criança principalmente, que já fala, ou mesmo que não fale, às vezes pelo choro, a mãe sabe qual é o motivo do choro, não é verdade? Você deve lembrar, muito provavelmente, das vezes que seu filho ou sua filha fazia as coisas de um jeito, e diz, mãe, pai, você já sabia o que ele ia pedir, o que ela ia pedir, né? Já sabia, mesmo antes de pedir. Mas quando o filho pede, quando a filha pede, não está informando para os pais o seu desejo, porque os pais estão vendo, estão conhecendo o desejo deles. Mas isso posiciona a relação. Isso coloca as coisas no seu devido lugar. Faz com que os filhos cresçam em dependência dos pais, porque sabem que precisam dos pais. É aos pais que eles recorrem. Então, aquele pedido é um pedido em submissão. Aquilo faz parte do relacionamento. Então, por exemplo, aqui no Brasil não é muito comum, né? Nos Estados Unidos, nos filmes que a gente vê, é muito comum, né? Quando o cara se ajoelha perante a mulher com uma caixinha na mão, se não for pegadinha, ele nem precisaria fazer o pedido. Ela já sabe o que ele vai pedir, mesmo antes que o pedido lhe venha à boca, concorda? Mas ela diz, cala a boca, já sei de tudo, vamos marcar a data. Não, ela curte o momento. Ela chora. É bonito, todo mundo filma. Vai para a internet. Ela sabia. Ela viu que ele estava agindo meio diferente nos últimos dias, né? Ela sabia. Mas ela curte o momento porque aquilo é próprio do relacionamento dela. Aquele momento é importante acontecer. Da mesma maneira com Deus, quando a gente vai se ajoelhar para orar, quando nós vamos nos colocar em oração, Ele já sabe de tudo, mas colocar isso para Ele faz parte do relacionamento. Então a gente não informa, a gente forma com Deus esta comunhão, na qual nós precisamos crescer em confiança, nos apresentando ao Pai Nosso. Orar ao Pai é algo maravilhoso, é um privilégio, mas isso não seria possível sem que a Trindade inteira estivesse envolvida nisso, sabia? Porque nós temos da parte de Deus Pai um amor tão grande, um desejo de nos ter em sua presença, mas por causa do pecado estamos afastados. Somente por Jesus Cristo é que nós podemos
chegar ao Pai. O Pai nos ouve e nos atende por causa de seu Filho Jesus. Olha que maravilha, aqui em 2 Coríntios 1, versículo 20. Porque todas as promessas de Deus têm nele, em Jesus, o sim. Por isso também, por meio dele, Jesus, se diz o amém. Para a glória de Deus, por meio de nós. Aqui só um parênteses, é por isso que o adequado é quando a gente finaliza a oração, nós dizermos em nome de Jesus, amém. Não como uma fórmula, mas entender que nós somos atendidos por causa de Cristo. Então é por isso que a gente diz em nome de Jesus. E aí nós terminamos dizendo amém. Em nome de Jesus o quê? Em nome de Jesus eu desejo que isso aconteça. A palavra amém significa, de uma maneira simples, eu desejo que isso aconteça. Então, em nome de Jesus, eu desejo que isso que eu acabei de pedir aconteça. Então, eu confesso que eu acho meio estranho quando alguém termina uma oração simplesmente dizendo amém. Não é que está errado, mas quem pagou a conta dessa oração é Jesus. Por isso que a gente apresenta o nome dele, em nome de Jesus. É porque é nele que nós temos o amém. Então, que maravilhoso, que reconfortante, sabendo que diante de Deus Pai, Jesus diz sim. E leva o nosso amém. E Deus se agrada disso. Deus é glorificado nisso. Por meio de nós, nesse relacionamento entre pai e filho, pai e filha. Mas ainda há algo importante a saber e reconfortante. Se o pai tem a disposição de nos ouvir, o filho está lá dizendo sim. Precisamos também entender que o Espírito Santo faz algo fundamental. O nosso pai sabe que nós nunca oraremos de forma perfeita. Mesmo que Jesus ensine, não faça assim, faça assim, nós não vamos conseguir. Em perfeição, evitar toda hipocrisia, evitar toda tentativa de manipular Deus. Nosso Pai sabe que nós somos assim. Por isso, o próprio Espírito Santo de Deus nos é dado como intercessor diante dele. Olha Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade dele. Então olha que maravilha. Eu faço uma oração para Deus segundo a minha vontade, toda torta. Em nome de Jesus, essa oração chega na presença do Pai, torta, com a minha vontade. O que o Espírito Santo de Deus faz? Endireita a minha oração e me coloca diante do Pai, segundo a vontade do Pai. Então eu posso parar de me preocupar. Se eu estou orando tintim por tintim, as palavras certas, não deixando margem nenhuma para Deus, lá na frente dizer, tu pediu, agora toma. Isso me persegue, irmãos. Né? Quando dá alguma coisa errada para nós, mas eu orei, eu pedi exatamente assim, olha aí, Deus, toma aí, toma, agora pega. Não, o Espírito Santo intercede por nós de um jeito que o apóstolo Paulo, mesmo com toda a revelação que teve, foi a terceiro céu, diz, não dá para explicar o jeito que o Espírito intercede por nós. É inexprimível o que ele faz na presença do Pai por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Então, meu irmão, então, minha irmã, cuidado para não orar daquele jeito. Procure orar desse jeito, mas, sobretudo, confie no Pai. Confie no Pai. Diante dele, Jesus está dizendo sim. Diante dele, o Espírito Santo está gemendo, intercedendo, endireitando lá o que sai torto daqui. A gente precisa crescer em confiança ao nosso Deus. Quero convidar você a fazer uma oração agora, cantada. Nós temos enfatizado muito nessa igreja, porque de fato é assim que acontece. A figura do Filho de Deus, Jesus. Porque Deus Pai
lhe deu a supremacia sobre todas as coisas, a primazia sobre todas as coisas, colocou todas as coisas sob seus pés e o deu à igreja. Mas ele age por meio do seu Santo Espírito. E eu não sei o que você tem pedido para Deus, talvez por muito tempo. Não sei que medo que você tem de Deus, não sei como é que está o seu relacionamento com Deus. Talvez você tenha até deixado de orar, mas o Espírito nunca deixou de interceder por você. Mas, como é triste, nós, os maiores interessados, não estamos orando. Ou com medo do que Deus pode responder. E veja, eu não estou aqui pregando uma moral, uma coisa que esteja distante de mim. Estou confessando aqui para a igreja as minhas lutas em relação à oração, o quanto eu preciso crescer em confiança no Pai. Porque se trata disso, a gente pode fazer um curso de oração aqui, mas se não confiarmos no Pai, não adianta as palavras certas, a impostação da voz, o lugar certo, a reunião, a vigília, os grupos. É confiar no Pai, saber que Jesus está lá, que o Espírito Santo está lá, ou seja, a Trindade toda está pronta para receber-nos na presença do Senhor, para receber a nossa oração. Vamos nos colocar em pé. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Vamos cantar novamente essa canção. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles
daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por teres nos enviado o Teu Filho Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos leva à presença do Pai. Obrigado porque o Senhor nos mostrou que o grande e temível Deus é o nosso Pai Celestial, que nos aceita em Sua presença. Obrigado, Espírito Santo, por interceder por nós, por corrigir a nossa oração diante do Pai, por tornar apresentável aquilo que nós fazemos errado aqui, pela nossa incapacidade, pela nossa insuficiência, pelos nossos maus desejos. Mas trabalha no nosso coração, sonda a nossa mente, nosso interior, e os caminhos maus que existem em nós, corrige. Nós queremos viver em santidade, em integridade, que quando errarmos seja pelas nossas limitações e não por causa do nosso pecado. Limpa-nos, purifica-nos, porque queremos Te agradar, Senhor. Não queremos olhar para Ti e vemos apenas alguém que atende os nossos pedidos, mas o Pai que amamos, que glorificamos, que bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Não sai daqui para passar frio num lugar fazendo lanche, porque tem um lanche bem abençoado ali atrás, tá bom? Vamos passar um tempo em comunhão aqui. Graça e paz de Jesus. E não esquece de dar um feliz aniversário pro Fritz ali, hein? Tem mais alguém de aniversário hoje aí? Tem? Não? Então é o Fritz, tá bom? Boa semana. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria.